Lemos esse texto e olhamos a profundidade disso, ele está dizendo assim: eu te amo. Se você precisa dizer que se há alguém neste mundo que pode dizer que ama você profundamente, é o Pai e Jesus. Então, quando você abre as Escrituras, não é apenas um livro qualquer que você está abrindo. É uma mensagem eterna de um Deus que é vivo, presente, real e contemporâneo. Porque aquilo que ele escreveu no passado, ele é hoje e continua no futuro. Ele não muda. De eternidade a eternidade, eu sou Deus. Então, quando você abrir essas Escrituras, nunca é apenas uma mensagem de um livro de um homem que escreveu há 2000 anos. É uma palavra viva para hoje. Então, essa palavra, ela deveria vir ao encontro das minhas necessidades, porque foi o propósito pela qual ela foi escrita. O propósito pela qual a Bíblia foi escrita era para te dizer, nesse tempo, que o Senhor ama, te amou e continuará te amando. As suas necessidades, ela foi propostas antes da fundação do mundo, antes de qualquer homem ser criado, ainda hoje e amanhã. A Escritura vai dizer, não se preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Porque ele já sabe o que vai acontecer amanhã e ele tem uma provisão diária para a sua vida amanhã. Antes de você nascer, há 2000 anos, eu já tinha morrido por você. E ele orou, Senhor, eu oro também não só por esses meus discípulos, mas aqueles que um dia virão a crer em mim. Ou seja, quem ele estava profetizando e para quem ele estava direcionando essa palavra? Para você, para que quando você abrisse, você falasse, Jesus já orava por mim naquele tempo. Quando é de eternidade a eternidade, quando Deus ainda nem tinha criado o homem, ele no primeiro dia ele criou determinadas situações, céus e terra, mar, depois ele fez todas as aves do céu, répteis, animais marinhos, depois criou a vegetação, fez tudo que deveria fazer, chegou o Éden, ele criou todas as coisas, e depois que tudo estava pronto, aí ele falou assim, façamos o homem à minha imagem e à semelhança. Ou seja, antes de criar todas as coisas, como um bom pai que ele é, ele já tinha preparado o teu sustento naquele dia. Então, o livro, a Bíblia, nunca será apenas um livro. É uma palavra de um Deus eterno que zela pela tua palavra e a cada dia está disposto a pedir que você abra essa palavra com um coração preparado a receber uma mensagem poderosa da parte do Pai, da redenção do Filho, da misericórdia do Pai. Então, assim, a nossa atitude com respeito à palavra também ela determina o quão lugar de Deus ela terá, qual é a prioridade de Deus para a minha vida. Se eu leio muito a palavra de Deus, significa que eu estou dando prioridade a ela. Se eu estou dando prioridade a ela, eu estou dando uma prioridade a Deus, o Senhor da minha vida. A palavra ela vai vir de encontro às minhas necessidades, porque Deus sabe que todos os dias serão maus. Não é assim que está escrito? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia já é mau. Por que o dia já é mau? Porque estamos debaixo de um sistema e o sistema ele não tem nenhum prazer em fazer bem às nossas vidas, correto? O sistema do mundo ele não tem nenhum prazer em satisfazer a nossa vida, suprir nossas necessidades. Aí entra Deus e fala bem assim, não temas, eu sou contigo. Então, quando você ouve essa palavra e essa palavra você lê, não temas, eu sou contigo, significa que não é para ter medo. Quando você pega ela e incorpora ela ou traz ela para o teu coração e você acredita nela, não importa qual dificuldade você terá, porque você terá força suficiente da parte de Deus.
É uma mensagem não é uma mensagem então ela não é uma mensagem de um livro qualquer. É uma palavra eterna que edifica a tua vida, que alimenta a tua vida, que sustenta a tua vida, que traz provisão para a tua vida, que traz uma palavra de ânimo quando você está triste, uma palavra de vitória em meio às derrotas, uma palavra de paz em meio à angústia. Então nunca a Bíblia, para você que é um cristão, que é uma pessoa, um homem ou mulher convertida, nunca, porque é a palavra da revelação do próprio Deus que escreveu, no caso de Jesus há 12 mil anos atrás, sabendo que você seria salvo por ele. Então, como que ele poderia dizer coisas a respeito de você nesse presente século, já que ele está sentado à destra do Pai? Através da sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. Enviou a tua palavra e nos curou. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, antes de ser carne, ele era Verbo. Então, quando ele morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai, a palavra dele continua sendo o próprio Deus. Eu posso falar assim, amanhã eu venho à igreja. Pode acontecer em inúmeras situações e eu ser impedido de vir a essa igreja. Mas se Deus falou para você, amanhã eu estarei presente naquilo que você deseja, ele não pode mais voltar atrás. Então, pensando nas promessas de Deus, Jesus falou que todo aquele que crê será salvo. A salvação já aconteceu, já no presente, mas ela vai acontecer no futuro, correto? É uma promessa. E ela não vai ser mudada nunca mais. Nunca mais ela vai ser mudada. Quem vai dizer sim ou não para essa promessa se cumprir na sua vida é você, o aceitando e desejando. Porque muitas vezes acontece, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Tipo assim, eu estou lendo a palavra e o Senhor fala assim, eu vou fazer isso através da sua vida, não sei o quê, e a gente já fica temeroso. Fala, não, Senhor, eu acho que eu não consigo, eu acho que isso não é para mim. Ou seja, eu mesmo vou negando a Ele. Quantos lembram de Moisés? Moisés, eu quero tirar o meu povo do Egito. Ele falou, ok, manda outro, porque eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ou seja, a palavra desejava estar nele e ele estava dizendo, não, acho que você está procurando a pessoa errada. Foi isso ou não foi isso? E ainda mais, ainda falou assim, eu tenho meu irmão Arão, manda ele, porque eu sou pesado de voz, ou seja, a tradução mais ou menos, sou gago, tenho alguma dificuldade. Ou seja, sempre desviando. Então, por que nós encontramos resistência muitas vezes em ler a palavra e quando lemos a palavra, assim, eu sei que Deus me ama, é o seu coração, mas eu sou totalmente imperfeito. Como assim o Senhor me ama? Porque a nossa relação de amor está baseada numa troca. Eu fiz isso para você, então você me dá. E o dele não, é incondicional. Ele te ama, ponto final. Ele te salvou, ponto final. Quem tem que dizer o tempo inteiro a respeito do amor, das promessas, da cura, é você. Senhor, eu permito que... Inclusive tem um texto que Paulo está ali pregando em Coríntios, ele fala bem assim, eu estou trabalhando duro para que você aceite o amor de Deus que é revelado na pessoa de Jesus. Porque as pessoas não queriam aceitar Jesus como Salvador. Por que eles não queriam? Porque eles não queriam salvação? Não, porque a alma dele estava tão angustiada, tão desmerecida, tão cheia de dores, de vergonha, no sentido de indignação, que eles não queriam. A alma dele gritava para não receber, e o próprio Jesus estava morrendo para que você pudesse receber. Então, muitas das promessas de Deus, muitas vezes não está acontecendo na nossa vida, não por causa de Deus. É porque muitas vezes a gente não crê como Deus deseja que crescemos. Então, é o Pai desejando estar com você. Eu li o texto de João 14. Se alguém me ama, faz o quê? Guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. E se eu não amo? Eu não guardo.
E Jesus estava respondendo aos discípulos. Ele diz assim: e não sou eu que estou dizendo isso, é o Pai que está dizendo isso. As palavras de Deus, a promessa de Deus tem muita... A palavra de Deus tem muitas promessas para nossas vidas. Pensa comigo, quando passarem pelas águas, eu estarei lá. E quando os rios, eu também estarei lá. E quando o fogo não te queimará, eu estarei lá. Nós temos vivido em uma geração que muitas vezes ela celebra a promessa de Deus. Ah, Deus vai fazer isso na sua vida? Vai. Aleluia, aleluia. Mas na hora que começa o processo até chegar à promessa, as pessoas estão querendo ver Deus muito mais nas promessas do que no processo. E não é assim. A promessa é a celebração de uma promessa que Ele desejou para a sua vida. Imagine que você está no período de casar. E aí o casamento começa no processo. O dia do casamento é uma celebração. Não é o casamento propriamente dito. Porque se você não preparasse nada para o dia do seu casamento, haveria o casamento? Não. Então precisamos entender que a promessa de Deus, Deus falou que vai nos levar para o céu. A promessa é o cumprimento da celebração, mas nós estamos aqui na terra passando pelo processo. E muitas vezes nós queremos fugir do processo. Mas quando nós fugimos do processo, nós deixamos de experimentar Deus. Deixamos de experimentar Deus, porque era quando passares pelo fogo, não te queimarás. Por quê? Quem será a minha proteção? É o Senhor. E quando passares pelas águas, não te afogarão, porque eu serei seu Salvador. Então assim, se você quer experimentar, viver e ter vida através da palavra, você precisa experimentar o processo. Imagine Moisés, recebe a revelação de que que ele deveria ser o Salvador ou tirar o povo do Egito. Vamos imaginar, então Moisés falou, nossa, glória a Deus. Imagine que um Deus agora está preocupado com os hebreus que estão lá sofrendo com os egípcios. Mas ele falou, volta. A primeira coisa que Moisés ia questionar e pensar e ter medo é que ele matou alguns egípcios lá. E ele tinha que encontrar essas pessoas. Uma segunda opção é que ele teria que encontrar o avô dele, que seria Faraó, ou o suposto meu irmão dele, que seria o Faraó. Porque foi Joquebede que encontrou ele no rio e levou para dentro do palácio, e que foi criado como filho. Ou seja, Joquebede era filho do Faraó. Então, como que um homem sai do deserto e vai dizer assim, Faraó, meu avô, solta o povo dos hebreus? O hebreus era quem fazia toda a parte serviçal, economicamente falando, no Egito. Como que um homem vai soltar, o Faraó vai soltar uma nação inteira só porque o neto dele está pedindo, dizendo que é a respeito de um Deus que eles não conheciam? Você acha que Faraó ia soltar alguém? Mas como que Moisés pôde experimentar a voz da palavra e ao mesmo tempo ter vida? Ele falou, Moisés, pode voltar, porque aquele povo que tentou te matar já não existe mais. Volta lá, ou seja, a primeira providência está resolvida. Vai lá e ele fala para o Faraó para poder liberar o povo. Como que Moisés experimentaria o poder de Deus em abrir o mar? Como que Moisés poderia experimentar o Senhor mandando as pragas no povo do Egito? Como que Moisés poderia experimentar o fato de profetizar a morte de um cordeiro, passando sangue nos umbrais das portas, já fazendo o sinal da cruz, o sangue em cima e nas laterais, já fazendo o sinal da cruz para uma morte vicária do próprio Jesus como cordeiro de Deus? Como que ele poderia experimentar se ele, no momento lá do deserto, ele fala assim, não vou, eu desisto dessa promessa? Era uma promessa para Moisés, e ele verdadeiramente queria sair do Egito para uma terra que manava leite e mel.
Assim, as suas promessas, as coisas que Deus preparou pela sua vida, o mais importante é passar pelo processo, porque é no processo, extraindo a palavra dele, gerando vida em mim. Porque ele está dizendo assim, ó, quando vocês tiverem angústia, eu serei o Deus que vai suprir essa falta, essa dificuldade. Quantos já leram isso? Quando a Bíblia fala, não esteja desanimado, porque eu serei a tua força. Você só experimenta a força do próprio Deus quando as dificuldades tentar desanimar você. De outra forma, você não consegue experimentar Deus. Você não consegue extrair a presença de Deus. Quantos estão me entendendo? É nas dificuldades que não tem nada a ver com Deus produzindo. Deus não produz essas coisas. O próprio sistema, as dificuldades, o próprio Satanás, seus demônios, eles produzem essas coisas porque você está no mundo, você não está no céu. E todas essas coisas vão acontecer, seja uma morte, seja uma tristeza por causa de família, não tem nada a ver com Deus. Deus é apenas aquele Senhor e Deus misericordioso que entra para resolver a situação. Só que ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é benigno. Então, como nós podemos experimentar mais disso? Abra em Hebreus 4, 12 e 13. Então, quando você abre as Escrituras, a palavra precisa ser tão real, como se fosse o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando para você, mas precisa ter essa entonação de a personificação do próprio Deus falando através das Escrituras, gerando vida em você. Hebreus 4, 12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o quê? Ela é viva para suprir o lugar da morte. Que morte? A dificuldade que você está vivendo, a falta que você está vivendo, o problema que você está vivendo. Então você precisa entender que o próprio Deus liberou essa palavra para que quando houvesse isso, Ele pudesse ser a sua força. Mas você precisa entender que Ele está falando com você, porque Ele é um Pai amoroso, que sabe do momento que você está passando, da dificuldade que você está tendo. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. A palavra eficaz aí, ela diz assim, ela vai produzir o fruto pela qual ela foi direcionada. Ela é eficaz, ela resolve o teu problema. Deus é um Deus que ama resolver o nosso problema. Só que muitas vezes a gente não quer que Deus participe do nosso problema. É como se eu estivesse tendo uma discussão com o Giovanni aqui e a Leia tentasse mediar aqui para poder falar alguma coisa. Eu falo, não, Leia, não é problema seu não. Não fala comigo não. É a mesma coisa. Eu estou vivendo um problema e aí em vez de eu chegar e pegar o problema e apresentar para Deus, Deus já está interessado na sua vida porque Ele é um Deus que se preocupa com cada coisa e cada necessidade da tua vida. Mas sabe o que nós fazemos? Primeiro eu vou resolver da primeira maneira que eu conseguir. Vou fazer da maneira mais rápida que eu puder. Para depois, se não der certo, aí eu procuro o Pai. É ou não é? Se em toda dificuldade eu falar, Pai, eu te apresento isso, faz a sua oração e corre para a ação. Oração. Ora e ação. Então Deus vai direcionando você, vai te direcionando para o que caminho, as portas as portas que você abrir, que não tem nada a ver com Deus, Deus vai fechando, porque Ele está contigo. Ele mesmo falou bem assim, não temas porque eu estou contigo. Depois ele fala em outro texto, vai falar bem assim, eu estarei com você todos os dias da sua vida, até o final dos séculos. E a gente fala bem assim, e não dá a mínima importância para isso, como se a palavra dele fosse uma palavra de um mero homem.
E ele não é apenas um homem, ele é um Deus que veio sabendo da sua humanidade, por isso que ele se tornou homem. Ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir minha alma das minhas emoções, desejos e vontade, e do meu espírito, onde ele habita através do teu Espírito Santo, direcionando, sugestionando, dando direção, vivendo, sendo o penhor da nossa vida, validando a promessa de salvação que Ele deu, validando a promessa de ser Deus na tua vida, quebrando a estrutura de Satanás, que nós éramos pecadores e tínhamos um Senhor chamado Satanás, agora nós temos um Jesus, confessamos nossos pecados, fomos perdoados dos nossos pecados e agora tem uma semente divina habitando em nós, para que nosso ser não deteriore. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula. Juntas e medula, ou seja, a palavra dele penetra no nosso ser tão profundamente que muitas vezes a gente nem consegue perceber o quão profundo e um impacto tão gigantesco que a palavra de Deus, quando ela é aceita no nosso coração, ela provoca. E ela é apta para discernir os pensamentos. Já viu? Eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Aí você está lendo a palavra, ela tem olhos. Ela olha para dentro de nós e fala assim, está errado isso que você está querendo fazer. O propósito pelo qual você está desejando isso está diferente do meu propósito. Que é o propósito do teu coração. Muitas vezes eu estou ali em silêncio querendo fazer alguma coisa, fiz um propósito no meu coração, leio a palavra tem olhos, porque é o próprio Deus olhando dentro de você. E aí ele fala, isso está errado. Não é assim que você deve proceder. Não dessa forma. Quantos já leram tentando buscar a orientação de Deus, tinham um propósito de fazer alguma coisa, estudar as Escrituras e a Escritura falou, não é assim. É desse jeito. Quantos já tiveram essa experiência? De saber que a palavra de Deus, ela pode penetrar o seu coração e desfazer o propósito ou as coisas que você estava pensando em fazer. Eu, inúmeras vezes. Quantas vezes a palavra de Deus foi o meu socorro num dia de angústia. No tempo que eu caminhava por muitos lugares, e aí eu falava assim, até quando eu vou andar caminhando? Até quando chegarei o meu tempo da colheita? Aí a palavra em Jeremias falava assim, pois eu bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, Marcelo. São pensamentos de paz, não de mal, para dar um fim e um futuro que eu mesmo desejei para você. Porém, eu estava indo nos lugares, muitas vezes era só falar assim, Senhor, a minha promessa é só eu chegar aqui e o Senhor me dá, está tudo bem. Só que eu esqueci desses pormenores, tem os processos e vai nos levar a lugares que a gente nunca imaginou na minha vida. A palavra de Deus se torna uma personalidade. Abre comigo em João 1,3. João 1,1, desculpa só, de 1,1 até o 3. No princípio era o verbo, ou ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí vem Jesus, homem. Ele era Deus, mais um. Ele estava no princípio com Deus. O outro. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Até aí. Entendeu que o verbo se fez carne? Ou seja, uma palavra
se tornou uma personalidade. Quando Jesus foi embora da terra, que se assentou à direita do Pai, a palavra dele continua sendo viva, real, tão quanto ele estivesse aqui falando pessoalmente contigo, quando ele diz: eu vou para o Pai, porque o Pai me ama, eu vou para o Pai, Pai de vocês. Ou seja, antigamente ninguém tinha condição de chamar Deus de Pai. Jesus já apresenta Jesus como Pai. Eu vou subir, eu vou ao Pai, meu Pai e Pai de vocês. Porque agora nós se tornamos filho. Se você entender essa verdade de que você agora é filho de um Deus, você não vai ter dificuldade com sua paternidade. É uma forma de curar tantos homens que nasceram sem a presença de um homem, sem a presença da paternidade, sem a presença de uma masculinidade dentro de casa. Para as mulheres, a mesma coisa. Seja homem, seja mulher. É ao mesmo tempo um lugar de pertencimento, porque a coisa mais horrível do mundo é você não ter sentido de pertencer. Da onde que você vem? Quem é você? Quem é sua família? Ah, minha família é uma família desestruturada, que eu não tive muito contato com meus pais, não sei o quê. Ou seja, esse senso de pertencer, ela não existe. E é tão dolorido para quem tem. Então Deus vem e fala assim: você pertence a mim, porque eu te comprei com sangue precioso. É ao mesmo tempo um Deus que nos sustenta e nos assiste no momento de angústia, que muitas vezes nem um pai, nem a família, nem um cônjuge, nem um marido, nem um amigo, ninguém pode entrar naquele lugar da dor que você está sentindo, mas o Senhor pode. E nesse momento é muito importante você entender que Jesus está do teu lado. O que está faltando você entender, que você olhar para Ele, é as dores e as dificuldades. Quantos lembram da passagem dos 2 discípulos de Emaús? Por favor, levante a mão, quem lembra? Para que eu possa contar. Vocês não lembram? Vocês não lembram? Os 2 discípulos caminhando em direção a Emaús. Mas eu vou contar a história. 2 discípulos, depois da morte de Jesus, eles caminharam triste, abatido, para Emaús. É por isso que chama os discípulos de Emaús. Enquanto eles estavam caminhando, Jesus ressuscitou e caminhou caminhou com ele durante uma estrada inteira. Eles estavam muito tristes, doloridos, pesarosos, abatidos, desanimados, por conta que o homem que se dizia um profeta, cheio de poder e milagre, tinha morrido. E eles estavam desesperados, tristes, ao ponto de deixar Jerusalém e ir para a cidade chamada Emaús. Enquanto esses 2 discípulos caminhavam, Jesus apareceu do lado dele e perguntou para ele: por que estás tão tristes e abatido? Ele falou bem assim: bom, só você não sabe que o profeta de Deus, um homem poderoso em milagres e sinais e maravilhas, morreu em Jerusalém. Aí Jesus caminhando do lado dele, falou bem assim: então, mas estava escrito nos profetas e no livro de Moisés a respeito do que ele deveria vir, sofrer e ser entregue nas mãos dos gentios, mas ele ressuscitaria. Quem está do lado dele? Jesus ressuscitado, tá? E aí ele vai contando a história, ele vai dizendo dele mesmo, e eles percebem que o coração, onde é o coração do homem e da mulher? É o espírito, que é a parte mais principal do homem. É a essência de cada homem e da mulher. Quando nós ouvimos a palavra, porque Deus falasse o coração, a gente não desperta para entender e abrir os nossos olhos que Ele está falando do meu espírito, porque meu coração carne não pode habitar. Mas no meu espírito, sim, foi criado para isso, para que Deus pudesse ter comunicação e relacionamento no meu espírito. Então, ardia-lhe o coração, ou ardia-lhe o espírito. Mas a mente estava presa à morte, à dor, à tristeza, e eles não conseguiam abrir os olhos para que pudessem ver quem? Ressuscitado do lado dele? Jesus.
Quando ele chega em determinado lugar de Emaús, Jesus fez menção de passar ao largo. Ele fala bem assim: ei, fica conosco, porque já é tarde. Fica aqui conosco nessa noite. Você acha que Jesus estaria com medo de alguém ressuscitado? Jesus teria algum medo de andar de noite? Mas a preocupação dele era: já é tarde. Alguém pode te assaltar ou fazer qualquer coisa. Entra e vive aqui comigo. Dorme aqui. Passa a noite aqui. Então Jesus, percebendo a dificuldade de reconhecimento, entrou na casa. Então, na hora que foram ceiar, eles o abençoou. Essa palavra, o abençoou, o pão, é o mesmo texto de então Jesus multiplicou o pão. Aí eles pensaram: ué, se esse homem multiplicou o pão, é o mesmo homem que multiplicou para 5.000 pessoas, porque eu estava lá. Quando eles olharam para Jesus, Jesus fez, sumiu. O que é que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém para avisar os discípulos que tinham visto Jesus. Então, na hora da nossa dificuldade, na hora dos nossos problemas, não é que Jesus, e a gente tem o hábito de falar bem assim: ô Jesus, eu preciso tanto de o Senhor nesse momento, por que Jesus me abandonou? Ou por que Jesus não está aqui nessa hora? Foi a dor da Marta e da Maria. Meu irmão Lázaro morreu, por que Jesus não está aqui nesse momento? Manda ele chamar. E Jesus, de propósito, esperou o terceiro e esperou o quarto dia. Para quê? Para trazer a glória a Ele mesmo, ao Filho de Deus. O próprio Deus fez isso. Porque os judeus criam que a alma de um morto ficava até 3 dias. Depois disso não havia mais como ressuscitar. Jesus vem no 4º dia. Para dizer que Ele é Senhor da ressurreição e da morte. Então, não é que Jesus não está nos lugares e nos momentos difíceis da nossa vida, mas eu preciso trazer a palavra à existência confessando. No momento de dificuldade, eu sei que meu Deus, Ele não me abandonou. Eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu sei. Esse fato de confessar vai trazendo vida, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é cura. Quando nós confessamos, nós liberamos a nossa vida para o milagre de Deus. Nós confessamos o poder da palavra em nós. Então, quando nós lemos as Escrituras é a própria palavra do Pai falando nos nossos corações. Muitas vezes nós olhamos para a palavra e olhamos só condenação. E esquecemos de receber a redenção, que é a inocentação das nossas vidas. Porque alguém morreu, alguém pagou o preço, alguém foi morto por causa do meu pecado. Então, quando eu foco na palavra, ou quando eu sou instruído na palavra, eu estou lendo a própria vida de Deus, a própria vida do Filho, falando comigo mesmo. Quando, na hora da ceia, que os pastores, o pastor Giovanni sempre pede, examine a si mesmo, ele tem, é como se a palavra de Deus estivesse examinando a nós. Mas esse examinar tem 2 formas. Não é só olhar para a gente como uma forma de olhar e será que eu tenho pecado? Mas é também olhar se eu estou celebrando a vida e a ressurreição para o grande dia que nós cearemos com Ele. Examine a si mesmo. Você está preparado? Você está crescendo na graça de Deus? A graça de Deus tem alcançado? O amor do Pai também tem te alcançado? E o poder da redenção tem derramado nos seus corações? Você tem aceitado isso para que no grande dia você sente na mesa e peça um copão de vinho assim e debulha com Jesus, pede pão? Não é só olhar, examine a si mesmo. Deixa eu olhar a minha vida aqui para ver se eu não pequei ontem e falei. Não. É também examinar para ver se você está crescendo na graça, para ver se você está recebendo o amor do Pai, a misericórdia constante.
O Espírito está continuando em falar, porque a Bíblia diz que o Senhor dá o Espírito sem medidas. O Espírito Santo está conseguindo fluir cada dia mais na sua vida? Examine a si mesmo. Mas não com ar de condenação, mas com ar de, o que é que eu posso fazer mais? Porque a Bíblia fala bem assim, porque a palavra de Deus e o Espírito Santo ia cooperando com ele, ou seja, dá liberdade para que o Espírito Santo coopere com você nos momentos de crescimento espiritual, no momento de servir a igreja, no momento de distribuir talentos, dons. Ore ao Senhor para que você possa receber um dom de profecia, um dom de amor, um dom de curas e milagres. Penso eu que Deus está esperando que os filhos dele se manifestem dessa maneira. Porque a igreja precisa disso. Nós precisamos que pessoas levantem-se e falem, Senhor, eu estou aqui, o que é que eu posso fazer? Qual é o meu chamado? Senhor, como que eu posso entregar o meu corpo para que o Senhor possa ser o espiritual? Possa se manifestar espiritualmente. Examine a si mesmo. Será que você tem feito oração nesse sentido? Será que você tem desejado isso? Ou ser mais e mais a cada dia, ao ponto de Jesus tomar, o Espírito Santo tomar toda a tua vida, suas faculdades mentais, o seu corpo, e poder, onde você estiver passando, exalar a presença do glorioso Jesus? Do poder dele? Você acha que Deus não quer curar as pessoas? Você acha que Deus não quer alcançar? Olha na sociedade como é que ela está deteriorada. Será que é culpa de Deus? Não, não tem nada a ver com Ele. Tem a ver com nós. Em dizer para Deus, Deus, eu estou aqui. Eu aceito aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Vamos passar pelo processo. Mas é no processo que nós experimentamos Deus. E nós não queremos passar pelo processo. Estamos fugindo do processo. E são poucas pessoas que aceitam. Imagina se Moisés diz não ao Senhor. O povo do Egito estava até hoje lá. Imagine se Davi não aceita o chamado de ser rei. Israel estava preso até hoje. Imagine os profetas no tempo das tribulações. Você pode imaginar o que você poderia fazer hoje para dizer assim, Senhor, desculpa, quantas vezes eu demorei, quantas vezes eu disse, não, eu não quero. Eu queria ser outra coisa na minha profissão. De verdade. Eu não tinha interesse nenhum, eu queria ser um músico famosão, foi por isso que eu fui estudar escola de música no Rio de Janeiro. Eu não tinha nada a ver hoje eu pregando aqui. Eu tinha um medo terrível de falar na frente de pessoas. Eu também não curtia muito a pessoa, ia fazer meu trabalho, ia estudar, não sei o quê. E hoje quem me vê fala assim, o Marcelo é todo comunicativo. Perdi meu pai com 8 anos de idade. Não foi nada fácil a minha vida até encontrar a paternidade de Deus na minha vida. Não foi nada de fácil crescer sem um direcionamento. Num lugar de que tinha poucos recursos. Não foi fácil. Te digo, não foi fácil para mim. Mas a cada momento que Deus me direcionava para algum lugar, era dolorido, mas eu dizia sim. Às vezes eu demorava de dizer sim, mas às vezes ia. E muitas vezes eu cheguei e falava bem assim, Senhor, eu não aguento mais. Porque eu estou sempre fora do local que eu desejaria estar. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu precisava estar um pouco mais com minha família. Deixa aqui com eles, eu cuido. Faz a minha vontade. Mas eu queria estar lá, Senhor. Senhor, eu não queria estar nesse momento agora aqui. Ou acolá. Eu só vou dizer, confia em mim. Passa pelo processo. Então você vai ver no Deus sendo Pai, um Deus que provê, um Deus que acolhe, que cuida. E isso eu me tornei uma pessoa extremamente forte emocionalmente. Mas eu decidi passar pelo processo. Eu aceitei passar pelo processo.
Quando eu volto para as Escrituras, é como se fosse uma mensagem poderosa para a minha vida. E eu tenho confessado isso todos os dias. Eu sei que eu sou um homem próspero no Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu favor. Eu sei que meu Deus me ama, eu sei que Jesus morreu por mim, foi o meu pecado que estava na cruz. Se é o seu, não sei, porque a palavra se tornou um Deus, Jesus, e Jesus se tornou um Salvador pessoal para mim. Para você, não sei. Para mim, sim. Se você me ama, Marcelo, você tem que guardar os meus mandamentos. A única forma de eu dizer que ama o Senhor é guardando o mandamento. E qual é o mandamento para eu terminar? Só existe em números, a lei, o Pentateuco existe inúmeras leis. Levítico, sobre a questão do alimento, vem o Moisés sobre o momento do sacrifício, mas existe dois mandamentos que resumem toda a Bíblia, no início ao final. Amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a vossa mente, de toda a vossa força. E amará o próximo como a ti mesmo. Guarda meu mandamento quando alguém se levanta contra a tua vida, odioso contra você, e você decide amar, em vez de se tornar odioso com ele. Existem dois senhores, o Deus que é misericórdia bom e ama. Imagine que eu e a Leia somos irmãos e temos um pai. A Leia ou eu odeio ela. Como que o pai fica? E você vê pessoas no meio da igreja odiando uns aos outros, ou não falando, não conversando, trazendo esse tipo de... Para quê? Você acha que isso resolve alguma coisa? Como é que está o coração de Deus? O coração do Pai. E o próprio Deus diz em João, dizendo assim, se você diz que ama e odeia teu irmão, ou faz indiferença, eu já não estou mais contigo. E as pessoas estão na igreja achando que Deus me ama. Eu estou odiando meu irmão, eu não estou desfazendo dele. E achando que Deus ama. Diz que a Bíblia que o amor do Pai não está. E não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Deus que fala isso. É o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque imagine que chega eu e Leia e eu quero odiar a vida dele. É mais fácil o Pai me expulsar e amar ele. Quando você quiser me obedecer e me amar, então você entra dentro da minha casa. Fora disso, você não pode. É isso que ele quer dizer nas Escrituras. Ou seja, eu suporto ela em amor, e amor não é um sentimento. O amor não busca seu próprio interesse. Ou seja, eu amo buscando meu interesse? Não. Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para todos. Quem quiser aceitar ele, o amá-lo, vai e ama, vai e aceita. E quem não aceitar, é culpa de Jesus? É culpa do Senhor? Nem um pouco. É culpa sua, porque você não aceitou. E o mandamento? Quando você faz, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de toda a tua alma, eu estou fazendo uma cruz do Calvário, que eu estou fazendo um relacionamento para cima. Quando eu digo que vou amar o próximo, eu estou fazendo um relacionamento paralelo. Então eu desenho uma cruz espiritualmente. Eu amo o Pai, eu estou em pé. Eu amo meu irmão, eu abraço aqui e está tudo bem comigo. É uma cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia fala assim, não desça da cruz, porque já morri lá. O que a cruz nos representa? É que eu amo o Pai e amo a todos. Que tipo de amor é esse? Não é um amor que eu tenho carinho, não é um amor que eu estou sempre sorrindo. Não, isso não é amor. O amor vai muitas vezes fazer obedecer, mesmo que eu não queira. E eu não vou sorrir, eu vou obedecer. É diferente. Amém? Quantos entenderam? Eu vou terminar aqui porque chegou o nosso momento. Todos são crentes em Jesus Cristo nessa noite aqui. Todos aceitaram a Jesus, todos... Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé para finalizar. Vou fazer uma oração.